Começando mais um Falando Sobre a Palavra. Tá esse montaréu de gente hoje. Acho que a gente não tem um convidado, a gente tem uns 3. Brincadeira. É um só. Não, a gente já é de casa. Quem que é esse convidado? A gente já é de casa. Então. Hã? Não tem não, a gente é de casa. Então, gente, e hoje nós vamos falar sobre santidade. E aí, Fabinho, explica pra gente o que é santidade. Não, ele sabe, ele já apareceu aqui várias vezes. Aqui, ó, Fábio, Gabriel, Sara, Kéteri, Alana, pastora Gisele, minha mãe querida, pastor Diego, meu pai querido. Ah, oi. Oi, sou Gabriel. Eu sou a Kéteri. Eu sou a Alana. Eu sou a pastora Gisele. Eu sou o pastor Diego. Nossa, até engrossou a voz para falar. Glória a Deus. Aleluia. E ela é a Sara. Vamos falar sobre santidade? Vamos lá. Eu sou a Sara. Já começou. O que é santidade? Separado do quê? E o que é ser santificado? O que é ser santificado? E ser separado do mundo. Mente. Errado. Errado. Sim. O senhor não pode falar fora do microfone. Está certo, a gente vai discorrendo o assunto no decorrer do programa. E aí, Gabriel? Eu faço das palavras do Fabinho a minha. Não, Gabriel. Pelo amor de Deus. Eita, Não vale. filosofia. Gente, lembra que vai ter pessoas ouvindo no fone de ouvido. Pelo amor de Deus, contenham-se. Basicamente é o que ele falou, a gente andar a contramão do pecado. Então tudo aquilo que é errado, a gente não faz. Logo a gente está andando em santidade. A gente não se contaminar com aquilo que pode nos afastar de Deus. Kéteri. Santidade, ele é um modo de viver. Para lá, mano. É muito mais que isso que eles falaram, também tá correto. Mas é como você se comporta. Como você age no dia, qual que é a sua atitude, mas também o seu falar, né, o seu agir, tudo que você faz ao seu redor, inclusive na sua casa, né, quando ninguém está vendo. Isso também representa a santidade. Porque quando Deus está vendo, até quando Ele está vendo já basta. Né? Não precisa a pessoa ver, mas Ele está vendo o que você está fazendo. Basta aquilo que Deus ele está vendo, né? Só Ele está vendo porque você não precisa mostrar para os outros. Se você está fazendo algo errado, está andando naquilo que está errado, está fora, Ele já vai ficar triste, porque você está fazendo errado. Mas a partir do momento que você começa no seu agir a mudar, a virar as coisas e a olhar de uma maneira mais diferente, você falar, mano, eu vou fazer o certo porque isso é andar em santidade. Aí você começa a mudar. Entendeu? O seu pensamento, ele muda. Inclusive, santidade também é no seu pensamento, no seu olhar. Tudo isso que eu falei. Alana. Alana. Estar separado é andar em contramão ao pecado. Eu acho que é separado daquilo que é sujeira. Porque por mais que a pessoa não conheça a palavra de Deus, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Exatamente todo mundo sabe. Então você não vai fazer aquilo que é errado. Você vai ignorar isso, vai fazer o que é o certo. Isso é estar separado. Você tem pessoas que não conhecem a Deus, mas conseguem cumprir com os princípios de Deus. A pessoa está andando em santidade e nem sabe, muitas vezes. E também tem essa questão de vou ser santo na igreja, vou ser santo diante das pessoas. Não, você é santo o tempo todo, como a Kéteri falou. Sara.
Santidade é realmente a gente ser separado. Então, quando a Pode gente falar um fala, pouco mais alto para a gente poder ouvir. quando a gente fala de santidade, a gente está falando de um estilo de vida, como a Ketri ela citou. Esse estilo de vida são formas e ações que você tem, a forma de você pensar, a forma de você se portar, a forma daquilo que você vive. Então, por exemplo, aqui dentro da igreja, nós todos temos uma vida com Jesus, certo? Então é muito fácil a gente andar tranquilo. Aqui dentro é muito fácil a gente não falar palavrão. Aqui dentro é muito fácil a gente não flertar. Aqui dentro é muito fácil a gente não fofocar. É muito fácil, porque todo mundo sabe que é errado. E se alguém fizer dentro da igreja, dependendo da igreja que você vai, tem acusação, tem mentira. Só que lá fora, você precisa permanecer com aquilo que você faz aqui dentro. Então lá fora você sabe, roubar é pecado. Vou roubar? Não vou. Falar mal dos outros é pecado. Eu vou falar mal? Não vou, é errado. As pessoas que elas estão fora do convívio igreja, sabem que falar mal é errado? Fala porque quer, mas sabe que depois tem consequência, porque vive isso. Então pega e fala mal de uma pessoa, e depois lá atrás a pessoa fala mal dela também. Eu não sei se vocês ouviram, mas tem uma frase que é exatamente assim. Quando você está na rodinha e está falando mal, quando você sai, você é o assunto. Entenderam? Então, santidade é onde você for e você carregar isso. É uma marca que você tem com Jesus. A palavra diz o quê? Sede santos como eu sou santo. Quem é santo? Jesus é santo. Deus é santo. Então, a gente é uma mini cópia de Jesus, né? A gente anda aí por aí e fala, e aí, o que é isso aí diferente? Aí você fala, chama Jesus, sabia? Deixa eu te contar um pouquinho dele. E aí você conta aquilo que Deus fez na sua vida. Isso mostra com como você é separado. É aquilo que é a tua vivência, a tua história, aquilo que são as suas experiências, as marcas que você carrega com Jesus. O pastor ontem, ele ministrou exatamente sobre as marcas. E já tem um tempinho que Jesus está falando comigo disso. Eu acho engraçado essas coisas. E uma das coisas que Jesus ele me falou é que a marca do amor é aquilo que traz todo o resto daquilo que vai ligando uma coisa a outra. Porque ele é o amor. Então, o amor, ele liga você ter a vontade de ser diferente. A marca de ser diferente é a marca de andar com Jesus. Porque quando ele estava aqui, ele era diferente. Ele mandava o cara levantar, toma o teu leite e anda, filho. O cara olhou, o quê? Nunca andei agora? Entendeu? Então, é viver as coisas loucas, é você ter algo novo na sua vida a cada dia. Porque ter santidade, ser santo como Jesus é santo, é viver cada dia novo uma experiência nova. Se a gente não está vivendo, a gente volta pro secreto, vai viver as coisas novas sim. Eu queria falar uma coisa. Pode falar. Ontem eu vi um post que foi no Instagram. E era eu não lembro o nome do pastor, mas ele estava ministrando. Ele falou assim, que ele estava preso em um pecado sexual. E quando eu vi isso, eu falei, mano... E ele contando a história dele ali. Eu não lembro quem é a pessoa, mas ele falou assim... Eu não parei porque eu sabia que era errado. Eu parei quando eu entendi o que era amar a Deus sobre tudo. Agora você chegou num... E, aquilo... Gente, é óbvio que você já tinha ouvido isso antes, mas aquilo foi tão diferente pra mim, que eu fiquei, mano... E é como a Sara tava falando, eu falei, mano... Você não vai parar, por exemplo, a gente peca o tempo todo, a gente é pecador, mas quando você entende, mano... Eu não vou parar. Por exemplo, eu gosto da Sara. Eu entendo que eu não posso machucar ela. Entendeu? Ela é uma vida e eu gosto dela, eu amo ela. Então eu preciso zelar por ela. Então não é assim, tipo assim, eu vou fazer mal e é a mesma coisa com Deus. O que eu tô querendo falar é que no post falava assim, você não vai parar de pecar porque você sabe que é errado. Mas quando você entender de fato... Cat, e tem mais uma coisa. Você não só fere a pessoa. Quando a gente peca contra Jesus, é uma coisa que meus pais falam. Você está crucificando Jesus novamente. Então, Verdade. toda a dor que ele sofreu naquele dia, você está fazendo ele sofrer de novo. Ou seja, pensa como você se sentiria sabendo que você está fazendo Jesus sofrer tudo aquilo que ele já sofreu. Imagina você sentir aquela dor. Exatamente. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente pensa o quê? Pô, mano, se eu for crucificar Jesus de novo, então aquilo que é o mínimo de errado, eu nunca mais vou fazer. Eu vou vigiar a mim, vou olhar pra mim, pra eu nunca mais fazer isso, pra não ferir a presença de Deus. Exato. Porque quando a gente fala de vida com Deus, a gente está falando de você olhar o tempo todo pra você, pra ver se você não está desagradando a Jesus.
Uma coisa que os meus pais sempre me ensinaram é pensar naquilo que Jesus pensa de mim. Então, peraí, se eu falar tal coisa de tal jeito, como Jesus vai se sentir? Uma coisa que vira e mexe eu viro para Jesus é: Jesus, o Senhor está se agradando de mim? Porque se algo estiver errado em mim e eu estiver ferindo ele, então dentro de mim eu preciso consertar. Não importa o erro que eu estou vendo no outro. O outro não é problema meu. A não ser que Deus vire para mim e falar: interceda. Interceder não é cuidar da vida da pessoa. É você se colocar numa posição de estar ali alinhado com Jesus, a ponto dele confiar em você a vida de outra pessoa. Então, de você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu vi tal e tal situação, eu coloco no teu altar. Eu peço que o Senhor, Pai, possa entrar em providência, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa ensinar. E tem coisas que Deus traz para denúncia. Sim. Porque sem o reconhecimento não há libertação. E sem a libertação não há santificação. Não existe santificação sem libertação. O primeiro passo é a libertação. E a libertação, ela se dá num reconhecimento. Então, vou dar um exemplo. Se alguém comete um pecado, não vou falar de pecado palpável, que todo mundo vê. Vamos falar dos secretos, dos ocultos, daqueles que estão guardadinho dentro da gente? Então, vamos supor, uma pessoa é extremamente egoísta ou extremamente avarenta, mas ela não declara. Mas ela sabe que está ali dentro. Ela conhece a palavra. Ela sabe que está errado, como a Kétria falou. Quando correu a libertação na vida do pastor? Ele entendeu o que Quando que é. ele entendeu, ele reconheceu. Ele reconheceu. Ele rejeitou. Eu não quero. Eu não vou viver. Aí começa, após esse processo de libertação, um processo de santificação. Porque quem faz esse processo de santificação é o Espírito Santo. Então, se diante de Deus eu chego, falo: não, imagina. Não, existe. nunca. Não. Eu tô com inveja. Nossa, que camisa bonita da Sara. Não, eu não tenho inveja. Imagina. Senhor, eu tive inveja da camiseta da Sara. Eu não quero uma igual, eu quero uma da Sara. Eu quero a da Sara. Não é bonito. Não é referência. Mas se eu falo: não, nunca. Eu jamais, porque eu conheço o que é certo. Mentira. A lei de invejoso é mentiroso. Entende? Então não adianta. Confessar, reconhecer. E aí o Espírito Santo, ele começa trazendo esse processo de santificação. Tá? Aí ele começa mudando, transformando. Eu não gosto da palavra mudança, eu gosto da palavra de transformação. Ele começa a transformar o seu interior. Transformar o jeito que você olha, o jeito que você pensa, o jeito que você sente, e isso de acordo com a palavra de Deus. Se isso não acontece, então nós não temos uma vida com Cristo. Nós temos uma religião a qual nós falamos de Cristo. Religião aprisiona. Conversão é você mudar a sua rota, é mudar o seu caminho. Então, quando você está caminhando com Cristo e esse processo não acontece dentro de você, ou ele acontece superficialmente, porque até parei de beber, parei de fumar, parei de me prostituir, eu parei do que é visível, tá bom. E aquilo que está dentro de você? Porque o que está dentro de você, o Espírito Santo vai começar a te mostrar onde? Qual é o lugar que ele te mostra? No secreto. É você e Deus. Porque as pessoas, elas estão preocupadas com aquilo que mostra para o outro. O outro pensa, o outro enxerga, o que o outro vê. Eu estou preocupada com o que Deus está vendo no meu interior. A pergunta da Sara é a pergunta que eu faço para o Senhor. Senhor, o Senhor está se agradando de mim? De mim. Senhor, eu tenho essa situação para resolver dentro de mim. Eu tenho essa situação para ser transformada dentro de mim.
Me ajuda, Espírito Santo. E aí entra naquilo que o Fábio estava falando. O Senhor nos escolheu para sermos separados. O que é esses separados? É para que as pessoas enxerguem Ele e nós. Essa era uma porção que era para Israel. Eles eram uma nação. E Deus nos tornou filhos. E hoje nós somos uma nação celestial. Vamos falar assim, né? Rudemente falando. Nós somos embaixadores do reino de Cristo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa. Isso não nos faz melhor do que os nossos irmãos que não fazem parte da mesma fé ou que não entendem da mesma forma. Isso nos traz a responsabilidade, cada dia mais, de refletir o Cristo que a gente serve. Não há santificação sem o Espírito Santo. Não tem como. Não tem como, porque assim, imagina você entrar numa fonte de água limpa e você está sujo e você permanecer sujo. Você está suado e você permanecer suado. Não tem como. Tem um louvor que a gente tem cantado com frequência aqui, Águas Purificadoras, que ele fala que ele é a fonte. O que é uma fonte? É um negócio que fica jorrando água. Jorrando água. E assim, a gente sabe que o Espírito Santo, ele é água, a doce, aquela que a gente pode tomar, aquela que purifica, aquela que é potável, aquela que faz bem pro corpo. Entenderam? Então, se a fonte está jorrando, se você pegar um copinho, eu lembro que a senhora fez isso, você pegar um copinho, encher ele de terra, pode encher até a tampa. Se eu colocar ele debaixo de uma torneira, tudo aquilo que é sujo daquela terra vai sair. Então, quando a gente está ligado à fonte, a gente é santificado. Então, todas as vezes que a gente pega e fala assim, por que tem que orar? Porque quando você ora, você está falando com aquele que é santo. Quando você fala com aquele que é santo, a transformação no teu interior. Então, é ali onde ele cura, ali onde ele transforma, ali onde ele liberta, ali é onde ele fala, onde ele derrama a porção dele em nós. Então, assim, todas as vezes que... Estou falando de mim. Todas as vezes que eu entro para orar, se eu saio da mesma forma que eu entrei, eu não levanto. Enquanto Deus não falar comigo e o meu interior não ser transformado, eu não levanto. Porque não tem sentido. Você se lembra quando Moisés chegou diante da sarça e o Senhor ele fala assim: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está é santa. Tira a sandália. Deus foi tirar a sandália? Quem tirou a sandália? Ele. Moisés tirou a sandália. Tira a sandália dos seus pés. E quando ele coloca os pés na terra, não é só um sinal de humildade, de reconhecimento, mas é a parte onde ele começa a fazer parte, a santidade, Deus começa a fazer parte dele. Essa santidade, ela não tem que ser superficial, ela tem que vir de dentro para fora. Tem que fazer parte do nosso interior. Por isso que eu falei, antes de começar falando sobre a palavra, que Deus vê mais do que a aparência. Não tem que ser a aparência, tem que ser a essência. Tem que vir de dentro. Porque se não vier de dentro, não tem transformação. Se não vier de dentro, não tem restauração. Se não vier de dentro de você, não tem impacto na vida de ninguém, porque não tem nem na sua. Precisa ter esse impacto de dentro para fora. Precisa ter esse reconhecimento de dentro para fora. E andar em santidade não é um peso. As pessoas tratam isso como um peso. Isso é um prazer. É ser preservado pelo Senhor. É um privilégio, né? Porque o que a gente acessa é um privilégio. Porque o que a gente acessa com a santidade? O Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos, cara? Só vai saber quem tá lá. Só vai saber quem tiver aberto a viver aquilo que Jesus tem. Porque é muito fácil, hoje em dia, pessoas que convivem dentro da igreja, que dizem ter uma vida com Deus, saber da palavra e não viver a palavra. Isso não é santificação. Mostrar algo que você não é ser santificado. Não é andar com Jesus. É você viver, sei lá, qualquer outra coisa, mas não é andar com Jesus. Uma coisa que eu aprendi é você ser. Porque quando a gente vai falar de Deus, Deus ele não faz, Deus não
Você não tem como explicar Deus, porque Deus, ele é. O verbo é uma coisa que não tem fim. Ele sempre existiu. Então a gente não tem como limitar Deus ao tempo. Então ele é, acabou. A gente tem que ser. Nós temos que ser. O tempo se limita a Deus. Então, assim, quando a gente fala Deus é, a gente tem que ser a semelhança de Jesus. Jesus era Deus. Então nós temos que ser. Ele é Deus. Jesus é Deus. Então a gente tem que ser. Então nós vamos ser o quê? Vamos ser amorosos. Jesus é amor, a gente tem que ser a expressão do amor. A gente não vai ter o amor que tem nele, da forma que ele ama, porque a gente não é ele. Mas um pouquinho a gente vai ter. Um pouquinho que ele derramar na gente tá aqui. Vamos transbordar. Uma coisa também que Deus tem falado muito comigo, e eu até, quando tem culto em casa, né, ontem foi meu dia de ministrar lá, e eu falei para os meus pais, né, para todo mundo, que assim, do que a Sara falou, antes da gente vir para cá, eu tô aprendendo que o nosso primeiro ministério é em casa. De verdade, gente. Tá sendo uma experiência assim doida, mano. Porque antes de eu sair da minha casa e mostrar algo que eu não sou aqui, que eu posso fazer tudo aqui e lá em casa eu não fazer nada disso que eu tô fazendo aqui. Entendeu? Então isso não é ser. Então isso é como que eu posso dizer? Um papel de parede bonitinho. E quando você arranca... quando você arranca, tá tudo ruim. É uma atriz. Isso. Então não é. É um personagem. É um personagem. E aí, Deus ele tá me falando, você começa tudo na sua casa. Né? Eu tenho um ministério na dança, eu tenho coisas que eu faço aqui, mas que primeiro eu tenho que fazer na minha casa, lá fora. Porque se não partir dentro da minha casa com as pessoas que estão próximas, não vou fazer com quem está fora. É a mesma coisa que esse Jesus falou assim para mim, você se abrir com uma pessoa fora, é casos e casos, né? A pastora é um caso, né? Ela aconselha. Mas, de fato... A pastora não é fora. Eu falo, ela aconselha, entendeu? Tem gente que, por exemplo, não se sente segura, às vezes, em conversar com os pais, mas vai até ela, entendeu? Mas são casos, mas eu não posso chegar na Sara e contar algo sendo que a Sara não vai poder me ajudar. Deus ele vai poder me ajudar, mas alguém Ou também... você não pode me contar algo que não me pertence. Entendeu? Porque tem que ser falado pra pessoa certa. Exatamente, senão você vai ficar... Eu posso até orar, mas daí eu vou virar pra você e falar assim, então... Fala com fulano. Entendeu? Com fulano. Mas de primeiro a gente precisa pedir ajuda para quem está na nossa casa. Isso nem às vezes é muito fácil, dependendo de como é. Então, assim, tudo começa dentro da nossa casa, para a gente chegar e trazer para a igreja. Entendeu? Para a gente começar a praticar aqui, já tem que ser prática lá na nossa casa. E isso que ele tem falado muito. Com a Sara, quando começou a falar, eu lembrei disso. Dureza de coração é pecado? É sim. Sim. Pecado. É sim. Por que, Gabriel? Porque quando a gente... Primeiro, o que é a dureza de coração, Gabriel? A dureza de coração é você estar completamente fechado para tudo aquilo que Deus está falando com você, ou denunciando, ou dando algum conselho, ou querendo tirar da sua vida que te faz mal, e você, de alguma forma, falar, mano, não tocar nisso, eu não quero saber, eu não tenho isso, tá inventando. Vamos supor, tá quebrado em nome de Jesus, mas vamos supor, hoje de manhã você fechou o pau com a Gabriela. Não quer olhar nem para a cara da Gabriela. Qual o nome disso? Dureza de coração. E aí o Senhor vai te apertando. Volta lá e se reconcilia com a sua esposa. Aí, a dureza de coração e o ego falam, não vou não. Não vou, não. Eu não estou errado? Isso é pecado? Sim. Isso também não Muito. entra em razão? Tipo assim, eu tô... Orgulho. É, exatamente. Não, eu tô na minha razão, eu não vou não. Deixa que ela Exato, vem a falar razão, comigo. orgulho. É orgulho. E é completamente pecado. Total, porque você, de alguma forma, óbvio, você sabe que você fez alguma coisa errada. Você tá lá, você não quer, como que fala? Admitir. Admitir, Reconhecer. como que a pessoa fala? Se rebaixar, né? Se humilhar. Se humilhar, não vou me humilhar, vou pedir perdão. Ela tá errada. E você sabe que você tá errado, mas o seu ego tá tão inflamado, você tá tão cheio de si, que você tranca seu coração. Pergunta número 2 para o Gabriel. Existia esse sentimento em Cristo? Não. A Bíblia nos diz o quê? Tende em vós o mesmo sentimento que habita em Cristo.
Aí a gente ouve a pessoa falando assim, mas me ofendeu. Quem foi mais ofendido que Cristo? Quem foi mais humilhado do que Cristo? Quem foi mais exposto do que Cristo? Homem perfeito, perfeito no falar, perfeito no sentir, perfeito no pensar e perfeito no agir. Ele é a nossa referência. Ele é a nossa referência de santidade. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque às vezes a gente fala assim, tá em pecado. Tá transando com a namorada, tá traindo, tá bebendo, tá isso, tá aquilo. Tá, mas e a desobediência? E a rebeldia? E as coisas que Deus nos dá como direção e a gente quer dar um jeitinho? E o sentimento contrário? E o sentimento de egoísmo? Isso está demonstrando Cristo na sua vida? Porque assim, são coisas que as pessoas estão olhando para você. Aí você fechou o pau lá com a dona Gabriela, endureceu o coração, tá quebrado em nome de Jesus, tá tudo em paz naquela casa, não tem espírito de confusão nenhum. E aí você vai se retratar com ela. Isso, antes de chegar nesse ponto, Deus já alertou 1 milhão de vezes. A gente finge que não entende, finge que não escuta. E aí... Da Kátia. É coisa da minha cabeça. É. E aí você fala assim... Se bobear ainda fala, ai, tá repreendido em nome de Jesus. É isso aqui que eu tô pensando. E aí você chega e primeiro você... É que assim, você tenta orar com Deus e ele vai te lembrando, né? Aí você não consegue passar de... Senhor. Você não consegue passar dessa palavra. Senhor. Aí ele fica lembrando. Fala, tá bom, vou lá. E aí é um ponto que você desperta e fala, mano, eu não posso ter esse sentimento porque nisso já passou 1 semana, 2 semanas. Quando ele tá lembrando ainda dá bom. E quando ele falou, você não obedeceu, ele fica em silêncio. Você fala, ele não fala nada. Aí ele E chama... ele não manifesta a presença dele porque você não foi lá se reconciliar. E aí a pessoa vai e sobe na salinha com os pastores. Que é a última chance. Não precisa chegar nesse ponto. Uma hora do tempo. Se chegou nesse ponto... Aí você vai lá e faz aquilo que ele te mandou fazer antes. Lembra o que Jesus falou? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe a oferta no... Altar. Volte e se reconcilie com o seu irmão. Exato, perdão. É o contrário. Se o teu irmão tiver algo contra você... Mas ele tem contra você, você feriu. Tá certo. Se aplica aos dois, o presbítero está falando. Mas tá certo. Se o seu irmão tem alguma coisa contra você, por quê? Porque quando você tem alguma coisa contra, é mais fácil, né? Reconhecer. O pastor tá mudinho hoje, não quer falar nada, não. É que eu compartilhei uma coisa esses dias. Eu também queria falar. Mas... O que aconteceu esses dias foi muito engraçado. Tipo assim, eu tava andando na rua, não lembro onde eu tava. Indo. Ou voltando pro trabalho, eu não lembro. Eu acho que foi. Isso deve ter se dado no momento que ele acordou e saiu de casa para ir trabalhar, porque ele não lembra de nada. Depois que ele já deixou a Gabriela. Para saber Eu não direitinho lembro se eu a tava direção. indo ou voltando. Exato. É sério. Eu não lembro se tava indo ou voltando do Sangue trabalho. de Jesus tem poder. Melhor do que o outro que vai comprar mussarela e traz a mortadela para lasanha. Pra lasanha mais. Vai. E aí eu tava indo pro trabalho ou voltando, não lembro. E eu tava orando e, assim, eu não lembro o que tinha acontecido, era alguma coisa sobre razão. Eu tava falando com Deus, alguma coisa assim. Eu tenho razão! Acho que era alguma coisa assim. Porque aí tipo, na hora ele respondeu, falou assim, ó, lembra da ministração do pastor. Aí veio na hora que você falou, quem tinha razão, Jesus ou o resto do mundo lá que crucificou ele? Aí eu falei, Jesus, né? Jesus tinha razão. Me perdoa. Na hora já mudou, porque ele fez eu lembrar da ministração. Que eu tinha, acho que eu tava orando, falando que eu tinha razão, alguma coisa assim. Ele falou, não, quem tinha razão, Jesus ou o resto? Eu falei, Jesus. Aí foi dessa parte da ministração que eu só queria falar só. Que tocou no assunto de razão, né? De dureza de coração. Aí eu lembrei. Pode falar, Lana. A minha experiência nessa semana
Mas Foi pode falar alto. exatamente Ai, tá desligado, gente. Como é que é? Por isso que eu quero pela baixo, tá vendo? Descobriu ele. A minha experiência nessa semana foi exatamente sobre esse versículo. Se o teu irmão tem algo contra ti, você deixa a tua oferta no altar. O Senhor manda você deixar a tua oferta no altar e ir lá se consertar. E eu trabalho numa gráfica. E foi um cara lá de uma igreja preparar os envelopes da oferta. Encomendar mais. E o envelope da oferta tinha esse versículo incompleto. E eu fiquei muito abismada com isso, porque não tinha parte que o Senhor fala para você se consertar. Fala só, o Senhor mandou deixar a oferta no altar. Eu fiquei, como assim? Como assim? Eu fiquei muito indignada com aquilo. Eu fiquei com aquele envelope na cabeça o dia inteiro. Como é que você corta um versículo tão importante, tão, sabe, de tratar o relacionamento, de tratar o seu interior e deixa só o que convém a um homem? Porque a Deus não... Oremos. Oremos. Porque tem coisa também que não nos cabe. Por exemplo, nós estamos falando de uma constituição sacerdotal, de uma outra denominação, e que ela aplicou parte de um versículo ali. Então, a nossa parte com relação a isso é falar assim, Senhor, isso me gerou incômodo. Ajuda eles a entender que a outra parte também é importante. Porque senão, aí a gente cai num outro pecado. Que é o qual, Gabriel? Julgar. Julgar, eu ia falar. Sangue de Jesus tem poder. Ele está aqui hoje. Eu comecei a julgar. Mas guarde, julgar não é pecado, tá? Ah, não? Não. Se Jesus falou que o juízo é proibido, não é pecado? A palavra do Senhor diz: julgai não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Ah. Então, julgar não é pecado. Então seria acusação isso? Você precisa falar no microfone. Toma. O julgamento que Jesus proíbe que façamos é julgamento de intenção. Todo homem é proibido de julgar a intenção do coração de outro homem. Eu não posso falar assim, tá vendo o que o Gabriel fez? Ele fez porque ele fez porque ele estava pensando isso. Eu não sei, eu nunca vou saber. Só a onisciência pode dar a alguém a capacidade de entender o que está dentro de uma pessoa. A onisciência não nos compete. A onisciência só compete a Deus. Tanto que na Trindade, entre eles, foi decidido que a questão de julgamento cabe só ao Pai. O Espírito e Jesus não assumiram a posição de julgamento, apenas o Pai julga. Então, nem na Trindade há também a divisão de julgamento. Se só o Pai julga, quanto mais a nós. Então, nós não podemos julgar a intenção da pessoa. Agora, com relação àquilo que se faz, até porque se a gente falar, por exemplo, o pastor Jesus tá aqui, vai julgar só no dia do juízo, né? Exatamente. Aí, por exemplo, o pastor me vê fazendo alguma coisa, e ele vai julgar a minha conduta. É um julgamento. Ele não conhece a minha intenção, mas ele conhece o que eu estou realizando. É um julgamento. O Espírito pode mostrar para ele algo e ele me exortar. Ou ele pode julgar o meu comportamento e falar, Felipe, sobe aqui, vamos trocar ideia. E ele falar, eu vi você fazendo isso, eu vi você fazendo isso. É certo? Sim. Mas aí é uma correção. O que acontece? Vamos entender essa questão de julgamento. Isso que ele falou é julgar, salve-se o Espírito, eu julgar a intenção, eu sem saber o que de fato está acontecendo. Por isso que a palavra, João, se não me falha a memória, João 16. Julgai não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Ou seja, eu não posso simplesmente chegar, o Gabriel vem e me traz uma situação, porque a Catherine fez isso e falou e quebrou não sei o que e tal, aí eu vou já direto na Catherine e sento o rei nela. Não. O ideal é chamar os dois e saber averiguar o que de fato aconteceu. O apóstolo Paulo, ele instrui o Timóteo, ele instrui a igreja, inclusive, a não levar o caso da igreja para os tribunais, né? Mas resolver lá. Vocês não têm pessoas sábias, não têm o Espírito Santo,
Eles tinham né? o conselho da Julgar igreja. entre vocês O mesmos, conselho da igreja desse dia. não é? Então, essa questão de julgamento, durante muitos anos, e isso, inclusive, não estou falando que não tem nada a ver com o que você falou, mas esse não julgueis muitas vezes é usado com muitas pessoas De maneira liberais, que têm uma teologia liberal, para Validação de validar pecado. pecado. Validar pecado, E tipo, exatamente. não, você não deve julgar o irmão porque o irmão tem que fazer o que ele quiser. Mentira. Quem na ideia deles, quem é você para julgar o comportamento do irmão? É que existe uma diferença. Por exemplo, vamos usar o próprio exemplo aqui. O irmão levou algo lá com parte do versículo. Ao meu ver, está errado. Aquilo gera um incômodo no meu interior, eu oro a respeito dele. Eu não olho para ele e falo, irmão, olha só. Sim, isso está errado. Exato. Isso tá errado. Quando Jesus estava falando do não julgar, é um não julgar nesse sentido. Olha, aquele pastor caiu da fé. Ô, gente, pelo amor de Deus, ora pela vida do pastor. Ele também é um ser humano igual a você. Como esses dias eu ouvi que um determinado pastor fora do Brasil caiu da fé. E aí? Quando a gente fala caiu da fé, desviou. Ora pela pessoa. Como uma determinada pessoa que está por aí falando que é alvo mais que a neve, né? É racista. Então ora pela pessoa. Porque da onde Deus tirou o caminho que ela percorreu e o caminho de volta. Senhor, tem misericórdia. Porque qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Por quê? Porque aquele que pensa que está em pé, não é aquele que está em pé, aquele que pensa que está em pé, cuide, preste atenção para não cair. Agora, o que o pastor usou como referência é exatamente sobre isso. Porque quando você pega algo que está fora da palavra e pela palavra você corrige, você não está fazendo um julgamento. Não é um julgamento. Por isso que Jesus fala dessa forma. E ele ainda fala, né, Uma correção. No mundo das bem-aventuranças, ele fala, no mesmo texto que ele fala, não julgueis, o juiz é temerário e tal, ele fala do cisco, né? Isso. Você tá vendo? Fala pro teu irmão, tira o cisco do seu olho, hipócrita. Você tem uma trave no teu olho, tira a trave do teu olho para você então poder ajudar o teu irmão. E não fala de falar do irmão. Ele fala, você quer julgar o teu irmão, você quer consertar alguma coisa, então primeiro você tire a trave que está no teu olho para depois você, porque você tem uma trave no teu olho, então você não está enxergando direito o que está na vida do seu irmão, né? Basicamente. E seria querendo ou isso. não, é o mesmo tema que a gente está falando aqui. Porque tudo na questão de santidade, tudo é sobre mim. Porque quando eu falo de santidade, eu não tenho que olhar a santidade ou a falta do outro. É sempre a respeito de mim. Então, assim, quando eu falo de santidade, quando eu falo de santificação, de comportamento, eu falo do meu. Eu nunca falo do outro. Até em casamento tem muito disso, né? Pastor, pastora, o meu marido isso, a minha esposa aquilo. Fala, meu querido, e você? O que Aí é você que tem tá. feito? O que você tem orado? A Como pessoa você... chega e fala, o marido nem congrega, eu vou tratar você. Exatamente. É você que veio buscar É ajuda. sempre sobre É mim. você que vai Sim. viver esse processo de transformação para que o seu esposo possa viver também. É que nem irmão, né? Foi ele que começou. Eu não estou falando com ele, estou falando, Estou falando com você. É a mesma coisa quando nós vamos apresentar as causas para Deus. Um dia eu falei assim, Senhor, o seu filho está muito mal educado e o filho é seu. Aí ele falou assim, então, mas nós vamos falar sobre você, porque foi você que me procurou. Aí eu falei, acabou. Eu tive uma triste experiência de que Deus mandou orar para uma pessoa que está fazendo um monte de coisa errada. Os pastores sabem, né? Eu contei. E aí eu falei assim, eu não vou perder tempo orando, porque eu já orei demais, já falei com a pessoa, já tive que fazer. Tudo que o senhor mandou fazer, eu fiz. Eu não vou orar, acabou, que se vire. É problema seu com a pessoa, se vire. Deus não falou comigo. Deus não falou comigo. Não, tô falando isso, tô parafraseando. Na prática foi isso. A gente não fala isso para Deus, é que a gente gosta muito de romantizar nossas atitudes, né? A gente coloca a palavra bonita para Deus, mas na prática a gente faz isso. Deus, não quero saber. Deus, não me importa o que o senhor quer. Não te quero agora. Na prática é isso que a gente faz. A gente não fala isso, mas na prática é isso que a gente faz. E na prática foi isso. E aí eu fui orar, Deus não falava comigo. Eu não sentia a presença de Deus. Não acontecia absolutamente nada.
Aí num banho o Espírito Santo falou, vai orar? Agora vou, né? Depois do gelo. Aí eu falei, vou. E orei. Depois que eu orei, e foi a última oração que eu precisei fazer, eu fiz aquela oração, tudo voltou ao normal. Então assim, por quê? Porque eu estava me preocupando muito com outra pessoa. Quando na verdade a preocupação é a minha relação com ele, não a relação das outras pessoas com ele, é a minha relação com ele. Santidade é isso, não é só comportamento, que a gente falou muito sobre comportamento no começo. Mas se a gente falar de santidade por comportamento, nós estamos conquistando santidade. Santidade não é conquistada, santidade é uma dádiva de Deus a nós. Então nós vivemos um comportamento santo de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos ajuda a realizar. Uma coisa que, já que vocês abriram para eu falar, uma coisa que não foi falada e que eu, depois de muito tempo, a gente vai se aprofundando na palavra, a gente vai entendendo e ao mesmo tempo a palavra serve de um espelho, né, para nós, para saber se a gente está de acordo ou não. E santidade, eu diria que nos dias, principalmente nos dias atuais, é um modo de vida esquecido pela humanidade. Santidade é um modo de vida esquecido, completamente esquecido pela humanidade. A igreja está caminhando, né, pela santidade. Por quê? Adão foi criado em santidade. E Adão foi criado perfeito. Perfeito. Adão foi criado perfeito. Se você falar que defeito que tinha Adão, não tinha defeito. Deus havia o criado, né, em glória, em 100% de santidade, santo, né? Então, Adão não conhecia outra coisa, outro modo de vida que não fosse a santidade, né? Conforme houve a queda e tudo que a gente já conhece, a gente já sabe, o homem passou a viver sem esse modo de vida. E aí a gente parte para o princípio, né? Porque antes da queda, ele não conhecia outra coisa. E eu vejo hoje como santidade, que é muitas vezes você não fazer, não porque, ai meu Deus, Deus vai pesar a mão, eu nem sei o que isso significa mais. Eu nem sei o que é isso. É não despertar mais curiosidade em mim, em querer saber, em querer fazer, em querer... Porque eu não sei mais o que isso... Não sei mais. Ah, mas você não bebe? Você não... Eu não sei o que é isso. Né? Adão, né? Adão, você está nu? Eu não sei o que... Não sei. Estou nu? Sério? Não estou, não sei. O que o texto diz? Eles andavam nus e não se envergonhavam. Por que eles... Porque não tinha malícia, eles nem sabiam que era isso. Né? Exato. Eles andavam em perfeita inocência, porque inocência é isenção de culpa. Eles andavam em perfeita santidade. E aí eu trago para a minha realidade, para não ficar só naquilo que está escrito, mas aplicar a escritura em mim, de que tem muitas coisas que eu tenho buscado, porque a santidade é um progresso, né? Você busca ser aperfeiçoado em se santificar, né? A ponto de a pessoa praticava, aí ela não pratica mais, ela só pensa. Aí ela não pensa mais, ela passa a não mais nem passar qualquer tipo de ideia na cabeça dela, né? Um progresso, no caso. E a gente vê que tem muitas coisas que eu nem desperta mais curiosidade. Eu procuro a cada dia mais me abster de muitas coisas, para que não desperte curiosidade, para que não gere nenhum sentimento, né? Então é muito mais fácil você ir pedir perdão do que deixar o sentimento nutrir e de repente começar a gerar outros tipos de sentimento que vai ferir a Deus, que vai fazer você pecar em sentimento, pensamento, atitude, aí, né? O lamaçal vira um prato, né? E uma das outras coisas também, de você não despertar curiosidade, você não saber
você entender que esse é um modo de vida. O homem foi o criado para ser santo, né? Desde o Éden, e aí em Cristo isso é resgatado. Porque ainda que se acontecer de nós pecarmos, nós temos o sangue, ele é fiel e justo para nos perdoar através do sangue de Jesus. Então nós ficamos limpos novamente, né? E nós entendemos isso dessa maneira, eu entendo isso dessa maneira, né? E penso que a humanidade esqueceu de como é viver. Eles acham que o modo é o modo correto, esse é o modo correto que eles vivem, quando na verdade não é. O modo de santidade, o modo de se viver em santidade é o modo de Deus que nos protege. Viver em santidade é estar protegido. Tem um conceito que as pessoas têm por aí, que eu trouxe, né? Uma determinada religião trouxe, é que a pessoa é perfeita. Nós, como seres humanos, não somos perfeitos. Perfeito é o Senhor que opera em nós. Perfeito é o Deus que faz esse processo de santificação. Porque a primeira coisa que a gente ouve por aí é assim: ah, mas você não é crente? Ah, você não vai para a igreja? Não é? Ah, mas pode isso, pode aquilo? Porque eles têm um conceito de santidade que muitas vezes foi imposto pela religião. E não é isso. A graça nós não merecemos. E não tem nada a não ser reconhecer o que Cristo fez e confessá-lo como único e suficiente Salvador para desfrutar dessa graça, para desfrutar dessa salvação. Mas há algo, um fato, a atitude não traz a salvação. A única atitude que traz a salvação é você confessar Cristo como Senhor e Salvador e reconhecê-lo. Correto? A mesma coisa a santificação. O teu comportamento ele vai mudando a partir do momento que o Espírito Santo trabalha no teu interior e você vai entendendo e abrindo mão. E ele vai te preparando e te santificando a cada dia. E isso não é assim, a pessoa confessou Jesus, pronto. Não, é um processo diário, né? Contínuo e constante. Então, por exemplo, assim como nós saímos na rua, fazer, Gabriela fez aquela limpeza de pele maravilhosa e vai lá comprar os produtos da loja Unifamily. Quando ela volta, ela tem que tomar outro banho. Tem ou não tem? Porque a poluição já grudou tudo na pele dela de novo. Se ela passar um algodãozinho com adstringente, aquilo ali sai preto. Por quê? Porque grudou tudo de novo. Então, nós precisamos entender que essa limpeza, ela precisa acontecer continuamente. Nós estamos sujeitos, nós estamos aqui na terra, e a cada dia o Senhor vai nos lavando, nos limpando e nos separando. É a manutenção da nossa vida. Mas quem opera? Quem opera? Deus. O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Uma coisa que eu descobri também ao longo dos anos, também a gente vai descobrindo, porque antes de Cristo a gente acha que o prazer, as coisas da carne é que dá prazer, né? O pecado é que dá prazer. Só que ele é um prazer destrutivo, muito destrutivo, né? Eu fui viciado em pornografia há muitos anos. E isso é destrutivo da pior forma possível, né? Porque é um prazerzinho velado, né? Até onde eu sei, ninguém vê pornografia na frente de um monte, né? A não ser os mais descarados, né? Mas é um prazer velado. O prazer do flerte é um prazer velado. O prazer, né, de ficar olhando bunda de mulher na rua, de ficar... Então, só que quando você descobre o prazer da santidade, primeiro porque você só conhece aquele modo de vida. Quando você começa a conhecer o modo de vida da santidade, você começa a descobrir um outro prazer muito superior. Muito superior. Por quê? Porque um dos pré-requisitos para você se relacionar com Deus é santidade, né?
Você tem que ser santo para se relacionar com Ele, né? E aí você começa a descobrir as maravilhas do reino de Deus, o sobrenatural que começa a se manifestar ao seu redor, porque você está vivendo no mesmo modo de vida em que Deus sempre foi. Ele deu para o homem um modo de vida que ele já é santo, né? Então, o prazer da santidade, ele é maravilhoso. De você descobrir, e principalmente depois que você descobre que, eu estou agradando a Deus, esse é um dos maiores prazeres, fora outros, né? Na santificação, mas o prazer de você descobrir, eu estou agradando a Deus com esse modo de vida que eu estou vivendo, maravilhoso. E não tem nenhum prazer na carne que seja superior ao prazer de estar na presença de Deus. Um dia eu comentei com uma pessoa assim, nossa, eu não encontrei um prazer maior do que estar na presença de Deus. E eu fiz uma comparação. E a pessoa achou que eu não gostava do que da comparação que eu fiz. Eu falei, não, ela não entendeu. Provavelmente ela não experimentou ainda esse prazer de andar com Cristo, de estar na presença, de ouvir a voz dele. Porque quando você tem esse prazer, eu gosto. Quando você conversa com alguém que você gosta de conversar, você quer conversar sempre. Não é assim? Quando você faz algo com alguém que você gosta de fazer, eu gosto de fazer, eu gosto de jogar, eu gosto de estar presente com a pessoa, eu gosto de assistir um filme com a pessoa. Você deseja estar com mais frequência. Né? A mesma coisa com o Senhor. É o prazer. Não está nos usos e costumes, não está no tamanho do seu cabelo, não está se você se depila ou se você não se depila. Por favor, se depile porque é higiênico. Né? Não está se você usa batom, se você não usa. O tamanho da saia. Uma das coisas até que me impactou quando a dona Margarida veio aqui na igreja e numa conversa, eu estava numa fase assim muito complicada, onde tinha uma pressão de fora sobre as características que a religião coloca numa pastora. Como uma pastora, primeiro pastora não exige, depois exige, mas tem que ser assim, sabe? Aquelas coisas boba, e aquilo começou a entrar dentro de mim. E quando você começa a viver uma descaracterização da essência que Deus fez quanto pessoa e daquilo que Deus tem para usar na tua vida, você começa a ficar entristecido, abatido, apagado. Tá? E aí dona Margaridinha falou assim, uma das coisas que eu gosto da igreja é que a gente pode vir à vontade. A gente não precisa se arrumar como quem vai para o casamento. Porque as igrejas que eu ia se arrumavam como que ia para casamento. E eu posso vir à vontade. Eu posso sair do meu trabalho e vir para a igreja. E está tudo bem. Num dia de Santa Ceia, eu veio mais jeitosinha com aquele cabelo chique dela. Você viu o cabelo dela? Que chique, escovado. Mulher rica. Até pensei em cortar o cabelo daquele jeito, mas aí não tive coragem. Eu fico com muito cara de menino. Eu já tenho esse jeito meio bruto, quebra tudo. Né? Aí eu falei, melhor não. Quem quer fazer alguma pergunta? Não, eu ia compartilhar que o engraçado assim que você andar em santidade, que você fica mais sensível a Deus, né? Você sente mais Ele. Quando você vai orar, você já sente. Você não precisa estar lá 30 minutos orando para sentir Ele. Se falou o nome dele, já vai sentir a presença, porque você está andando conforme Ele quer. E tem quer. momentos que você não precisa nem orar, você sente, Ele chegou. Ele está assim, oi Jesus, o que o Senhor quer? O que a gente faz bate agora? Um vento assim diferente e fala, mano, é Ele. Não, é uma coisa que não dá para explicar. Uhum. Não dá para explicar. A gente começa a entender e ver que Ele é a melhor companhia que a gente tem. Porque assim, a gente olha pro lado e nem todos os momentos, a pessoa vai ter as pessoas que a gente ama, vai estar do nosso lado. Entendeu? Então aí você olha e fala assim, mano, Deus tá aqui. Opa, Jesus tá aqui. Eu não sei vocês, mas eu amo quando eu vou fazer prova. Qualquer tipo de prova eu falo, Jesus, então, me ajuda aqui. Eu estudei, mas me ajuda aqui. Tá certo isso aqui? O que o senhor acha? Eu acho que é tal opção.
Mas aí, o que, que o senhor acha? E aí ele vai me lembrando daquilo que eu já estudei. Gente, não adianta fazer cola com o Espírito Santo se você não estudar. Não adianta, ele não vai te lembrar. Aí ele pega e fala assim, é tal. Todas as respostas que ele fala que é tal, que eu vou na que ele falou, eu acerto. Todas. A última prova que eu fiz, que eu respondi as minhas questões, Jesus, essa aqui eu tenho dúvida, não sei qual que é. Tá a opção, tá bom. Todas as que eu achei que eu sabia, eu errei. Todas que ele me deu estavam Uma das certas. coisas também que, às vezes, principalmente dentro de uma religiosidade, até dentro da igreja também, pessoas que andam em santidade, elas têm uma ótica muitas vezes errada. Porque ela está andando em santidade e ao invés dela olhar para pessoas que andam em santidade muito mais tempo do que ela, ou em um nível muito maior, né, do que ela olha, né? E muitas vezes Satanás tenta fazer isso, muda a ótica da pessoa para ela olhar para o mundo. Porque aí ela olha para as pessoas no mundo que estão afundadas no pecado, que estão vivendo uma vida completamente devassa, em prostituição, em vícios e tudo mais, e aparentemente a vida dela está muito bem, né? Aquilo que eu sempre falo no churrascão todo final de semana, dinheiro, carro bom, e tudo. Na palavra que fala sobre isso. Salmos é o Asaf, inclusive, que ele fala, né? Que ele andava e ele olha para a vida do ímpio e parece que a vida dos outros e parece que a vida dele está melhor. Sendo que, na verdade, a nossa ótica não deve ser para quem está lá fora, deve ser para quem já anda em santidade há muito tempo, olha e vê como a vida da pessoa está, né? Porque o Apocalipse fala, aquele que se santifica, continue se santificando. Aquele que pratica a justiça, continue na prática da justiça. E tem uma coisa nisso. Não é o tanto de tempo que você está dentro da igreja. É o tanto de tempo que você está se relacionando com Deus e que isso há transformação. Porque assim, quando a gente fala de vida com Deus, a vida com Deus há frutos. Quais são os frutos? A gente só reconhece uma árvore pelos frutos. A gente só sabe se tem manga se a gente vê a manga no pé. E também está relacionado, não está relacionado ao quanto você conhece, mas sim ao quanto você pratica. Porque eu vi pessoas com muito conhecimento, mas com dificuldade em obedecer, em confiar, com muito conhecimento, mas não olhava para dentro de si com sinceridade. Qual que é a verdade? Deus não rejeita um coração contrito, ou seja, quebrantado e sincero. Deus não rejeita um coração contrito, quebrantado e sincero. O que é esse quebrantado? Poxa, Deus. Dei mancada, né? Me ajuda. Me perdoa. Lógico que ele perdoa. Só que Jesus, como ele falava assim, perdoados estão os teus pecados. Vai e não peques mais. Vá e não peques mais. A própria palavra de Deus diz, o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é um dom gratuito de Deus. Não há vida fora de Cristo. Não há vida. A vida em abundância só em Cristo Jesus. Isso não significa que a gente não vai passar por situações. Significa que a gente vai passar por situações com aquele que é a solução do nosso lado. Nos conduzindo, nos ensinando, nos transformando. A cada situação complicada, difícil, esquisita, limitada, Deus está nos transformando. Outro dia, eu gosto muito da borboleta, né? Se você abrir o casulo para ajudar ela a sair, a asa dela não tem força para voar. Ela precisa sair daquele casulo sozinha. E muitas vezes eu me deparo com pessoas que querem que eu quebre o casulo dela. Eu não vou quebrar o casulo, eu mando voltar.
Você que tem que fazer. Exato. A gente não sabe se a técnica está dando tchau, você já deu a hora, eu acho que já deu, né? Então, assim, quebrar esse casulo, porque às vezes a pessoa fala assim, você precisa me ajudar. Muitas vezes a sua ajuda está na intercessão. Porque às vezes a pessoa entende ajuda como você fazer por ela. Você nunca vai poder se posicionar por uma pessoa. O auxílio que a gente dá é limitado. É até aqui. Daqui em diante é com você. Jesus resolveu o maior problema da humanidade. Mas viver a solução, viver a salvação, é uma escolha, é uma atitude, é um posicionamento. Então eu confesso Cristo e eu posso fazer tudo errado? Não. Eu desço das águas do batismo e continuo com a minha vida do mesmo jeito. Desculpa, você tomou um banho de piscina. Não tem sentido. Outro dia me falaram assim, eu não posso tomar Santa Ceia porque é algo muito, muito sério. Eu falei, então você não entendeu o Evangelho. Porque confessar a Cristo como Senhor e Salvador já é sério. Descer nas águas do batismo já é sério. E por que você não pode tomar Santa Ceia? Uma escolha, uma decisão. É um posicionamento, é uma postura, é um estilo de vida, é o processo de reconhecer que nós somos orgulhosos, arrogantes, prepotentes, falhos. Tem uma lista. Vaidosos, avarentos, que mais? Tem um monte de coisa aí que nós somos mesmos. Tem gente que consegue mentir para se safar de um confronto. Para que mentir? Fala a verdade. Já fez a porcaria mesmo, né? Fala, hoje eu estou ponderado, o pastor está rasgado. Então, assim, não tem sentido. Ou é ou não é. Um sal não dá para ser meio sal e meio açúcar. A água não está metade boa e metade contaminada. Se pegar uma gota de água do vaso sanitário e colocar naquele copo, ninguém toma. Ninguém toma, porque está contaminado. Então, assim, ou a gente vai buscar viver na essência esse evangelho, ou a gente está vivendo uma religião. Eu não vou viver uma religião, eu não quero viver uma religião. Independente do lugar onde a gente se reúne para cultuar a Deus, independente dos afazeres, das responsabilidades espirituais que o Senhor nos deu, eu quero viver com Cristo. Eu quero viver o evangelho. Não é que eu faço isso porque eu estou numa denominação ou porque eu... Não, eu confessei a Cristo de verdade. Eu rejeitei isso de verdade. Quando tem o menor sinal da minha vida, do passado, em mim ou nos meus filhos, já vem a denúncia e vamos parar com isso. Quando eu vejo algumas posturas, alguns posicionamentos que me lembram, né, eu falei da história da pimenta. Nunca. Por quê? Porque eu não gosto, eu tenho alergia e me lembra outra coisa. Nunca. Nunca. Não quero. Não vai entrar na minha casa. Não vai entrar na minha vida. Por quê? Porque foi para a liberdade que Jesus Cristo me chamou. E eu quero continuar caminhando em liberdade. Eu não quero ser aprisionada nem por pensamento, que traz obstinação, nem por sentimento e nem por atitude. O que é obstinação? Aquela coisa que fica sem parar na sua cabeça, na sua cabeça, na sua cabeça. Toda hora, todo dia, sem parar. Quando você vê, você está pensando. Quando você vê, você está pensando. Isso é idolatria. Quem passa muito por obstinação, por exemplo, é uma pessoa que está... É o microfone, tá vendo? Isso melhorou. A pessoa que passa por a obstinação, geralmente é uma pessoa que está saindo de um vício. Entendeu? Não é abstinação. Isso. É obstinação. Isso. Uma pessoa obstinada por algo. Ela está em busca daquilo, ela só pensa naquilo. Tipo o bichinho do Senhor dos Anéis. Precioso. Que chega a descaracterizar. Quem assistiu o Senhor dos Anéis aqui? Precioso. Sabe aquele... eu não sei o nome daquele bichinho careca. Eu sei. O precioso. Então, ele é obstinado pelo anel. Ele é obstinado pelo poder. Se a gente tiver O assim, anel Jesus é a tá vida certo? dele, aquilo é a idolatria dele. Ele pensa no anel, ele come o anel, obstinação, não abstinação. Ei, mãe, se a gente tiver assim por Jesus tá certo? Não é abstinação, é
um nome Abstinência. parecido também. Abstinência. Abstenção, eu acho. Não, precisa Você ficar que sem, fala, não é? né? Abstinência não é a falta daquilo? Se a gente estiver obstinado, se a gente estiver obstinado por Jesus, está certo? Nós pensamos em Jesus todos os dias. Ele é o motivo da nossa adoração. Não é? É de se perguntar. Pensar porque... na palavra de Deus. O que o Senhor fala para Josué? Medita nesse livro de dia e preste atenção. Medita. Inculca isso na cabeça dos teus filhos. Depende do que é certo. Porque daí para uma religião é um passo. E você precisa tomar cuidado. Essa linhazinha fininha, quem vai te mostrar se você está passando ou não? Jesus? O Espírito Santo. É ele. É, tudo é ele. Obstinado, eu não sei vocês, eu já ouvi muita gente falar que fulano é obstinado, entendeu? Só que Sério? Eu ouço bastante. Só que o obstinado, que eu achava que era uma pessoa, digamos que focada. Ela tem um objetivo. Só que aí a pastora ela já veio trazendo um Então, contexto totalmente diferente. Uma pessoa focada. Eu estou focada para realizar aquilo. É uma pessoa centrada, é uma pessoa focada. Uma pessoa obstinada, pensa no bichinho do Senhor, precioso, precioso. Se você assistir a história do Senhor dos Anéis, você vê que ele se descaracterizou com o tempo. Isso aí também é algo que já é doentio, né? Tipo, mano, não posso viver sem isso aí. Se eu não tiver isso aí, eu vou morrer. Já passou do limite, já faz tempo. Alguém obstinado é alguém que passa do limite. Exatamente. Tem É muita isso coisa, mesmo que eu eu escuto já muitas esqueci pessoas já. falarem. A obstinação dele faz ele passar do limite, superar o limite por um lado ruim. Quebrar princípios. Como pecado. Então, a gente não pode ser obstinado por Jesus. Quebrar limites. Quebrar princípios. Vocês me bugaram. Romper os seus limites. Quebrar princípios. É outra coisa. Ela entendeu. É porque você ainda não entendeu a essência dessa palavra. Quando você entender, você vai entender a diferença do teu sentimento e do teu relacionamento para com Cristo. Porque a tua preocupação é, eu acordo pensando em Jesus, eu penso na palavra, eu falo, então isso é obstinação? Não, isso está certo. Isso está certo. Você está cumprindo um princípio da palavra. Está certo. Você está entregando a adoração para quem deve ser adorado. Como é que é, Felipe? Primeira, explica aí, pastor. Usa o microfone. Se não usar o microfone, não sai. É 1 Samuel 15 que ele fala quando Saul vai lá e desobedece, não cumpre aquilo que Deus mandou, ele fala que a obstinação é pior, né? É pior do que o pecado de feitiçaria e a rebeldia, né? Da mesma forma. Então ele foi lá, mas ele recebeu uma ordem, mas ele estava obstinado a fazer aquilo que ele mesmo queria. Então ele quebrou o princípio. Né? Ele colocou o que ele queria acima daquilo que eram as direções de Deus. Mais alguma colocação? Meu relógio parou de novo, viu? Fábio, Gabriel, é novidade, né? O meu falta 10 para o meio-dia. Eu tô falando? Preciso de um relógio Já novo. foi, Ninguém me já. ouve. Ninguém me ouve. Ninguém me ouve. Ninguém me ouve. A Lana. Ô, ninguém. Eu preciso de um relógio novo. Ninguém me ouve. Depois dessa não dá mais, não. Não. Não, você que não entendeu. Claro que não. Claro que não. Você Ela que chama não de entendeu. Isso foi ironia. Porque eu falei, ninguém me ouve que eu preciso de um relógio novo. Ninguém me ouve ironia. que eu preciso de um relógio Tá dando novo. toque aqui pro Ninguém meu pai, me vai ouve direta, que eu preciso de um pai, relógio novo. aqui, ó, ela precisa de um relógio. Você
Tem que chegar e fazer igual eu. Nossa, não tem ninguém nessa igreja. O teu foi mais Estava o pesado. presbítero Tem e a tanto Andressa. assunto para falar desse tema. Ó, tem tantos assuntos para falar desse tema, mas um que me chama muita atenção, na palavra, inclusive, é que quando Jesus, a mulher do fluxo de sangue, quando ela estava há 12 anos com aquele fluxo de sangue, digamos que ela ficou 12 anos menstruada, e a gente sabe que debilita muito a mulher. E naquela época era considerado como uma impureza. A mulher não podia ter contato com a sociedade, né? Quando ela vai, o texto é bem interessante porque ela toca exatamente na orla do manto de Jesus, certo? E Jesus é considerado, ele é o sumo sacerdote, né? Porque ele não entregou sacrifício, ele não ofereceu sacrifício, ele foi o sacrifício, né? Quando ela toca aquela orla do manto, representava no sacerdote a santidade. Porque tinha uma listra, né? Toda em redor do manto do sacerdote. E quando ela toca exatamente na santidade. Então, ele era santo e a santidade purificou, curou e purificou ela também, né? Então, ao ter mais contato com Jesus, ao ter mais contato com o Espírito Santo, a tendência é de nós sermos cada vez mais santificados, mais santos. Não existe negócio, eu sou santo e... Não, é todo dia, aquilo que eu falei, o progresso, né? Praticava, aí não pratico, só penso, aí não penso mais. Esqueci, não sei mais nem o que é isso, porque eu entrei no outro modo de vida. Então esse é um dos textos que me chama muita atenção no Novo Testamento, inclusive. Basicamente, eu fico muito vidrado em Jesus, assim, na palavra. Eu tenho estudado muito sobre isso. E Jesus, como homem santo, ele não pecou, não houve pecado nele. E o texto diz que, como já foi citado, que o salário do pecado é a morte, né? Jesus morreu? Sim, ele morreu. Porém, o corpo dele não entrou em decomposição, porque aquele mau cheiro, né, digamos assim, né, não havia no túmulo de Jesus. O texto de Salmos 16, depois em Atos também, é dado testemunho desse mesmo texto, fazendo referência, o apóstolo Paulo faz, né, que o corpo, o meu santo não entrará, o meu ungido não entrará em decomposição, né? Por quê? Porque a santidade, ele andava tanto em santidade, ele era santo, pleno, que o mau cheiro da decomposição do pecado, né, que representava o pecado, não pôde tocar no corpo de Jesus. Muito, muito, muito interessante isso. E ao nós termos contato com ele, nós nos tornamos cada vez mais santos. E rasga, né? Tô esperando você repetir. Não, o que ele falou é que tanto Saul quanto a mulher do fluxo de sangue tocaram na orla do manto, né, do sacerdote, né, no caso, na época em questão Samuel e no caso Jesus, né? Só que ambos houveram resultados diferentes, porque a intenção também era diferente. A intenção dela era, se eu apenas tocar nele, eu não quero falar com ele, porque do jeito que eu tô, né? Se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Ela não só foi curada, né? Como foi purificada, né? Foi purificada. Aquilo que havia nele passou para ela, né? Transbordou nela, no caso, né? Tanto é que ele fala, alguém me tocou, né? Alguém me tocou. Todo mundo tocou em Jesus, mas ninguém tocou como ela. E no caso de Saul, tocou de forma
leviana, de forma em pecado, mas de forma, como é que fala? Irreverente. Aí a gente vê o caso também de o Beleza lá, que tocou na arca, usar, tocou de forma irreverente, né? O texto não diz de que forma foi essa. Talvez aquilo foi um aviso de Deus para também mostrar que a maneira como eles estavam levando a arca estava errada, né? Porque a santidade, a arca representava o próprio Deus. Era a presença de Deus ali, né? Era a presença de Deus ali. E Deus tem contato com os seus santos, não com boi, né? Mas aí vem um pouquinho do temor, né? Porque tocar de qualquer jeito, tocar com irreverência, tocar com o coração fora daquilo que deveria ser, com intenções diferentes, com sentimento diferente, aí é uma falta de temor. Eu tenho meditado nisso há um tempo já, e eu até compartilhei em alguns cultos, sobre o constrangimento que o Espírito Santo traz em nós. Que não existe a necessidade dele falar. Só a presença dele manifesta já nos constrange, e você vai lá e pede perdão, você muda a sua maneira seu jeito, você já tira aquele sentimento do teu coração, você fica constrangido, né? É igual um pai que o filho está fazendo coisa errada, ele só chega, não fala nada, ele só chega, o menino vê e já começa a arrumar os brinquedos. O pai falou nada, não falou nada. O Espírito Santo se manifestou, né? E eu vejo também eu tenho experimentado, porque às vezes não é necessário passar muitos dias. Não, aconteceu no mesmo dia, já vai se conserta, já vai fala, já vai faz, né? Já vai se alinha, né? Para não deixar tempo espaçado, né? O Espírito constrange. É isso, gente, sobre santidade. A gente tem que andar junto com ele, em alegria, sabendo que não é levar como um peso, não é algo que é como se fosse a gente vai mostrar isso. Não, porque aquilo que a gente transparece, tanto para o bem, tanto para o mal. E sim a gente viver com ele de forma prazerosa, vendo isso como um privilégio. Porque, mano, imagina você fazer que nem aquela mulher, tocar a orla de Jesus, e porque você tocou num lugar onde representa a santidade de Deus, não exatamente na orla, mas o fato de você tocar em Jesus e você ter o privilégio de entrar na presença dele, isso transformar a tua vida. E aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado, isso transformar não somente só a tua vida, mas você vê Jesus através daquilo que ele está fazendo na sua vida, transformando ao redor. Porque uma coisa que a gente aprende exatamente a gente vê aquilo que Jesus faz nas nossas vidas, ele usar aquilo que é a cura, aquilo que é a transformação, e ele transformar e mudar todo o ambiente, porque ele está cuidando da gente. Porque ele não cuida somente da gente, mas de todas as pessoas que estão ao redor da gente, e que a gente se importa, que dá abertura para ele cuidar. Na minha família é desse jeito, eles ensinaram a gente assim. Então eu nunca vi só Jesus pegando e cuidando da minha mãe. Eu vi Jesus cuidando da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Porque é sempre assim, é um trabalhar que ele trabalha em você e no conjunto todo. Se você está num ambiente, um ambiente que tem a santidade de Jesus, um ambiente onde tem a presença de Jesus, você pensa 1000 vezes antes de tudo que você vai falar. Você pensa 1000 vezes antes da forma que você vai se portar. E não é a igreja, é onde você vai. Esse ambiente tem que ir junto com você. Porque Jesus ele não mora do seu lado, ele mora dentro do teu interior. Então, o fato dele morar dentro de você, você tem que transbordar a presença dele aonde você for. As pessoas têm que olhar e falar, chegou ali, tem algo diferente. Não é um diferente de pegar e falar, é o crente. Não, tem algo diferente que vai trazer transformação, que não sabe explicar, mas você sabe o que é. Então, se você não sabe como buscar isso, começa falando com ele. É o primeiro passo que você faz, é falar com Jesus. Falar a verdade do teu coração, se quebrantar na presença dele, é pedir para ele te ajudar, é mostrar para ele aquilo que realmente está dentro de você. Por mais feio que seja, apresentar para Jesus é a melhor coisa que você faz. Apresentar para Jesus a sua vida, e você vai ver que é a melhor coisa que você faz.
Porque você vai deixando ele entrar, você vai reconhecer quem ele é para você. E o fato de você reconhecer isso, todo ao redor, aquilo que te aflige, aquilo que te entristece, vai ser transformado pela presença dele. Então, é isso, nosso programa está chegando ao fim, acabou, infelizmente, mas felizmente semana que vem nós estamos aqui novamente, graças a Deus. E sigam a gente nas nossas redes sociais. Calma, vou falar, não esqueci não. Calma. Siga a gente nas nossas redes sociais. Desfrutar do Amor de Deus. Se inscreva no nosso canal do YouTube, também é Desfrutar do Amor de Deus. Fiquem felizes. Calma aí, senão vou me desconcentrar. Curtam, compartilhem, comentem, que vocês possam ser edificados assim como nós somos também, tá bom? Um beijo. E hoje tem culto da virada. Às 10 horas da noite, aqui na Desfrutar do Amor de Deus, Estrada do Campo Limpo 2665. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau. Manda beijo pra ele, gente. Esqueceu de falar. Fechou aí? Uma coisa muito importante para a gente finalizar. Se você está com um problema aprisionado em pecado, se você está com esse tipo de problema, o conselho e você não sabe como vencer sozinho, procure uma outra pessoa na igreja, um cristão maduro, que já tem um tempo de caminhada, que é uma referência de santidade. Procure ele, sente, converse em oração, para que ele possa te ajudar a você andar e descobrir, e andar em santidade e viver dessa forma, em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijo. A gente falou tanto.